da palavra. A igreja pode ir abrindo a palavra de Deus e o coração em Mateus capítulo 5. Amém? Porque Jesus também cumprimentar esta irmã que veio hoje com o seu filho, a irmã Helena, com Cristo. A igreja diz: seja bem-vindo. Vou dar uma palavra em búlgaro, se eles entendem. Gospel says step. Quer dizer, Deus abençoe em búlgaro. Então, é com grande alegria que estamos aqui. Amém, irmãos? Mateus capítulo 5. Mateus no capítulo 4 vai falar do batismo de Jesus. Depois de ele ser batizado, ele é tentado no deserto. Os irmãos sabem dessa palavra. Depois ele sobe para a igreja pode se levantar com referência ao Senhor. Sobe para Nazaré e depois ele fica em Cafarnaum e ali ele faz o seu quartel-general do seu ministério. Amém? Amém? E quando ele estava a fazer o seu ministério em Cafarnaum, há um momento muito importante. E é desse momento que vamos pregar e que vamos entender. Eu preciso muito do entendimento da igreja, que é o sermão, o chamado Sermão do Monte. Amém. Quando ele sobe a um monte para educar, para transmitir um ensinamento muito importante à igreja, e esse ensinamento eu queria que a igreja estivesse muito atenta para entender hoje. Amém? Amém. Ou o Sermão do Reino. Eu vou ler a partir para ver o entendimento, vou ler rapidinho a partir do capítulo 4, verso 25 e continuar, porque a versão original da Bíblia não tem capítulos nem versículos. Amém? E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão seguia Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu para o monte e, assentando-se com os seus discípulos, aproximaram-se dele também. E Jesus, abrindo a boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo dizerem todo o mal por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos de sobremaneira, porque é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal não der sabor, como poderá temperar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Até aqui. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Eu precisava muito da vossa atenção. Não deixem a palavra de Deus fechada. Deixem a palavra de Deus aberta. Deixem que a palavra de Deus fale com cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Irmãos, eu precisava de muita atenção sobre esta palavra, porque é um ensinamento que é muito importante. A igreja devia de conhecer esta passagem de Mateus 4 e 5 de cor e salteado. Esta passagem é como se fosse o coração do Evangelho, é como se fosse o coração da Bíblia. Esta passagem é conhecida pelo nome do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O pregador é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E ele pregou no monte, e não sabe-se bem com precisão onde é que foi, porque hoje em dia existem idolatrias sobre o Monte das Beatitudes, o Monte das Oliveiras, mas na realidade não sabem. O que nós sabemos na realidade é o que é que significa este sermão. Este sermão diz respeito à carta magna do reino de Deus. Ele veio trazer uma carta magna. O reino de Deus havia chegado na terra e com o reino veio o rei, Jesus Cristo. O reino de Deus que João pregava que viria, eis que virá o reino de Deus. E Jesus depois, quando veio pregar, ele disse: é chegado o reino de Deus, arrependam-se. A mensagem era de arrependimento. E muitos de nós que estamos aqui, ou muitos que estão a ver em casa, se calhar, são cristãos, mas não sabem o que é o reino. Não sabem as riquezas do reino, não se apoderam, não recebem, não usufruem das riquezas do reino e não sabem qual é a dinâmica do reino.
Nós oramos muitas vezes, como vimos aqui na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Mas se calhar não sabemos fazer a implantação do reino, não sabemos o que é a implantação do reino, irmão. Nós não sabemos que reinado é esse sobrenatural de Deus. E é possível ser salvos, ter a misericórdia de Deus, mas continuar a ignorar a dinâmica do reino. Por isso eu queria muito que a igreja estivesse atenta para que os olhos sejam abertos para nós entendermos a dinâmica do reino. Que reino é esse? Porque a igreja ela tem muito chegado até à cruz, abre, encontra a cruz de Cristo, mas parece o peregrino, não é? Prostra-se na cruz, mas fica ali. Não segue o caminho. Porque há um caminho a seguir, irmãos. A palavra de Deus diz em Lucas 9, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem por amor a mim, perder a sua vida, salvará. Achá-la. Que vale ao homem todas as coisas, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Não basta só morrer por este mundo, mas é necessário tomar a cada dia a nossa cruz. Aleluia. Foi para isso que nós fomos chamados. Seguir Jesus é isso, irmãos. Para que outras vidas sejam salvas, nós temos que pegar a nossa cruz. Romanos capítulo 8 vai dizer que ninguém é filho de Deus se não morrer. É necessário morrer na cruz, amém? E nós precisamos de encontrar a cruz, morrer na cruz, prostrarmos na cruz, mas é necessário também ressuscitarmos com Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. O mundo inteiro diz que Deus é Pai, mas nem todo mundo morreu na cruz. E outros morreram na cruz e ficaram prostrados na cruz. Santificado seja o nome, nós sabemos santificar o nome de Deus, nós sabemos reivindicar o nome de Deus, o reino de Deus, mas temos que entender que reino é esse, irmão. Paulo dizia que era embaixador do reino. A igreja é embaixadora do reino da terra. Nós somos embaixadores do reino de Deus, por isso nós temos que entender que reino é esse. A autoridade do reino ela já nos foi dada. Mas precisamos entender a dinâmica do reino, como é que funciona. Precisamos estar atentos ao Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que desde os tempos de João Batista, disse Jesus, o reino de Deus ele é tomado à força. O muro já foi quebrado. O véu, a palavra de Deus diz que o véu já foi rasgado. O véu foi rasgado. As pessoas encontram a cruz como no peregrino. As pessoas quando são convertidas são justificadas pela fé. Romanos 8. Chegam à cruz, prostram-se da cruz e ficam ali. Não fazem aquilo que é dito, porque Deus disse, não, és crucificado a cruz, mas a cada dia leva a tua cruz, pega a tua cruz e leva. Leva ela crucificada. É isso que a palavra de Deus diz. Nós temos que levar a nossa cruz até à glorificação. Nós não vamos conseguir converter almas se nós não tivermos com a nossa cruz, irmãos. Todos nós temos a nossa cruz. Todos temos que ter uma cruz, irmãos. A cruz é individual para cada um de nós. É a cruz que nos faz a cada dia ser mais parecidos com Cristo. Aleluia. Nós muitas vezes falamos já... irmãos, a carteirinha de crente da igreja é a cruz de Cristo. Nós vamos... Se os irmãos me pedirem para fazer uma carteirinha da igreja, eu vou começar a fazer. Eu já tenho uma aqui, a cruz. Mas eu vou gravar uma imagem. Mas, pastor, não é pecado gravar imagens, é pecado representar a imagem de Cristo, ou imagens do céu na terra. Mas vamos fazer assim, vamos gravar a nossa própria imagem na cruz. E aí nós sabemos que temos de levar a nossa cruz a cada dia. A nossa cruz é para ser transportada a cada dia, irmãos. É verdade. Nós devemos ter a imagem de Cristo. A nossa imagem na cruz e não a imagem de Cristo. Deus nos chamou para apenas, não só para sermos salvos, mas para estarmos na cruz, para levarmos a nossa cruz. E a igreja tem estado muito parada, irmãos. A chegada do reino mudou muita coisa. Houve uma dinâmica no reino de Deus. E até a oração mudou. Os irmãos viram que nós estávamos aqui a orar Pai Nosso. Antes oravam meu Deus e meu Pai. A partir daí, quando Jesus, os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar.
Ele começou, Pai Nosso. Eles, Pai Nosso, então ele está a dizer que ele é Pai. De antes era Senhor, Deus, El Shaddai, Adonai, Elohim. Mas depois foi a primeira vez que foi chamado Pai. Mas era Pai de quem? Era Pai de Jesus. Não era Pai de nós. Mas Jesus disse Pai Nosso, porque Ele partilhou tudo. Ele partilhou o Pai. Glória a Deus. A partir de quando Jesus veio, o Pai é nosso. O pecado é nosso. A tentação é nossa. Agora é tudo nosso. O reino é nosso. Tudo o que era dele, Ele partilhou, Ele repartiu connosco. Aleluia. Ele foi o primeiro, Ele era Glória a Deus, o filho aleluia. unigênito. Mas passou a ser o primogênito. O primeiro de muitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E há muita coisa que foi inserida no reino, irmãos. Mas tudo foi repartido. Tudo Ele repartiu. E nós somos colaboradores do reino. Nós somos co-herdeiros do reino. Aleluia. Tudo é nosso. Aleluia. Amém? Amém. Mas só há uma coisa que não é nossa. Há uma coisa que é sua e minha, que é a cruz. Aleluia. O mundo cada vez não entende a cruz, não é? Mas João diz, cada um no seu quadrado. Mas não é cada um no seu quadrado, é cada um na sua cruz. Amém. Só há uma coisa que é nossa, que é a cruz. Glória a Deus. A cruz não dá para nós subirmos aos pares para cima da cruz. Cada um tem que ir para a sua própria cruz. Aleluia. A cruz não serve de garopa para ninguém. Ninguém pode levar o outro na sua própria cruz. A cruz não dá para pegar carona na cruz do outro. Pastor Ana, você está na nuvem nova, eu vou na sua cruz. Não dá. Na cruz não tem banco passageiro. Só há uma cruz para cada um. Glória. A cruz é individual. Jesus diz, pegue na sua cruz e siga. Aleluia. Eu já peguei a minha. Glória Jesus a pegou a Deus. sua. E mesmo, irmãos, que você possa, às vezes, até pensar e murmurar, dizer, mas pastor, eu já perdi tudo na vida. Deus tirou-me tudo ao diabo, eu não sei. Mas há uma coisa que ninguém vai tirar, nem Deus nem o diabo, é a sua própria cruz. Nós somos herdeiros da cruz e aleluia, glória a Deus, porque é a cruz que nos faz ficar cada dia mais parecidos com Cristo. É a cruz que nos faz fazer Cristo crescer em nós, nascer em nós. Aleluia. Glória a Deus. Tudo o que Ele repartiu passou a ser nosso. Mas a igreja às vezes ainda prega diferente, irmãos. Se os irmãos repararem, parece por isso é que a gente não está a fazer o propósito de Deus. Muitas vezes nós, a igreja, a gente diz, o pão é meu, o pai é meu, meu pai, meu Deus, meu pai, o pecado é teu, a tentação é tua. Mas não sabe que Deus repartiu tudo, através do seu Filho, irmão. Tudo é nosso no reino. A única coisa que ficou para si, irmãos, que a gente pode tratar pelo pronome possessivo, no singular, é a nossa cruz. A cruz é nossa. E se eu não pegar a minha cruz, eu não vou entrar no reino de Deus. A cruz, irmãos, o reino de Deus, ele só vai entrar na nossa família, no nosso corpo. Nós só vamos entender a mente de Cristo nascendo em nós se nós levarmos a nossa cruz. Senão nós não vamos conseguir reivindicar para nós a herança dos santos. Nós não podemos querer a herança dos santos sem levar a nossa cruz. E Paulo pregava Cristo crucificado para a conversão dos gentios. Eu já preguei aqui sobre a cruz, não é? Mas nós já fomos convertidos. Portanto, agora eu não vim aqui pregar sobre a cruz, mas eu vim pregar sobre o reino. Aleluia. Os irmãos veem que as igrejas, que depois ele passou a pregar sobre o reino de Deus. Ele pregou sobre o reino de Deus às igrejas, pregou em Efésios, Atos 4:33, diz que a partir daquele momento a igreja apostólica começou a pregar Cristo crucificado, o reino de Deus, o evangelho do reino. O evangelho do reino foi pregado para todo o mundo. E nós estamos assentados nas regiões celestiais. Muita gente não entende isso. Juntamente com Cristo. É isso que o Paulo dizia quando pregava sobre o reino. Glória a Deus. A vontade de Deus é que nós implantamos o reino na nossa própria vida, irmãos, na nossa família, onde quer que a gente esteja, na nossa escola, Tiara,
no trabalho, no ambiente, qualquer ambiente onde estivermos, nós temos que implantar o reino de Deus. É isso que é pregar o Evangelho a todas as nações. Não é espalhar o Evangelho, é implantar o reino, que cresça o reino, venha a nós o teu reino. Até que o Evangelho do reino seja proclamado a todo o mundo e a glória de Deus, ela invada toda a terra. É esse o propósito de Deus, é essa a missão de Deus através das nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mateus 3, 2 diz que João pregava. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está a chegar, arrependam-se. Haja arrependimento. Mas depois, mais tarde, Mateus 4, 7 diz que naquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, com o reino chegou o reino. Aleluia. E quando o rei chega com o seu reino, é necessário o quê? Irmãos, quando um governo, quando vem um novo governo, presbítero Cláudio, o que é que ele precisa trazer? Se ele tiver maioria absoluta, a Constituição. Ele vai trazer a Constituição da República, né? Ele vai mudar as leis. Se for um novo reino, ele vai uma Constituição da República. Mas quanto muito aqui porque a democracia, que é o governo, o nosso governo, infelizmente, nunca está unido, não é? Quem não junta, espalha. E por isso eles, quanto muito, conseguem mudar o quê? O Orçamento de Estado. Mas eles vão ter o quê? Um Orçamento de Estado novo. Mas o nosso rei é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele veio implantar o reino, ele trouxe a Constituição. Não é a Constituição porque não é uma democracia, mas ele trouxe a Carta Magna do Reino de Deus. E a Carta Magna do Reino de Deus é o Sermão do Monte. Leia com atenção em casa, irmãos. Mateus 5, 6 e 7. A igreja devia conhecer o Sermão do Monte de cor e salteado. A igreja devia viver o Sermão do Monte e é para isso que vamos aqui meditar hoje no Sermão do Monte, irmãos. O Sermão do Monte mostra o elevado padrão que deviam de ser aqueles que ingressassem no reino. Quando a gente ingressa no reino, como se fosse ingressar num exército valente, como se fosse ingressar nos comandos do maior exército, nós temos que ter um padrão. E o Sermão do Monte ele é o código moral da lei de Deus, é o código da igreja. É o padrão elevado que todo aquele que se arrepende faz a metanoia, ele está a marchar para um lado e depois faz a metanoia, marcha para Deus, volta-se para Cristo, volta-se para o reino e ele deve andar com um padrão de vida. E esse padrão de vida está escrito Glória a Deus. nas palavras que nós vimos e que os irmãos têm a palavra de Deus aberta. No verso 13 vai dizer: vós sois o sal da terra. Glória a Deus, aleluia. E no original, ele está no imperativo. Ele está a dizer, vós sois. Ele não está a dizer que... ele está a dizer, vocês já são o sal da terra. Ou seja, o reino já veio, vocês já são o sal da terra. Ele não está a dizer, vocês vão ser, ou vocês poderão vir a ser, ou vocês irão ser, se vierem a mim. Não. Os discípulos já são o sal. Eu e vocês já somos o sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo vocês, não somente vós. Amém? Ninguém além de vós é o sal da terra. Meu Deus. Quem não é cristão não é sal da terra. É isso que ele está a dizer. Amém. Somente o discípulo é que é o sal da terra. Aleluia. E Jesus, ao ensinar, ele faz vários exemplos, várias metáforas, várias ilustrações. Por isso é importante entendermos essas riquezas das ilustrações, das parábolas que ele fazia. Glória a Deus. E o sal naquele tempo não é como agora, ele era riquíssimo, não é? A gente vê que os guerreiros romanos, eles recebiam o seu salário com sal, não é? Por isso é que daí vem a palavra salário, né? Salário. O sal era muito valioso. E naquela época, assim como hoje, principalmente naquela época, ele tinha propriedades que eram muito usadas. O sal servia para dar sabor aos alimentos, não é, irmão Lu? E também para evitar a corrupção dos alimentos.
As coisas são, quando se prepara, por exemplo, um peixe, uma carne, uma verdura, coloca-se uma pitada de sal para dar sabor, dependendo dos cozinheiros, não é? Se for eu é uma pitada, se for irmão Lu é uma mão de sal, não é? Cada um tem a sua forma de cozinhar, mas o alimento fica mais saboroso se tiver sal. O alimento não fica insonso. Porque o alimento sem sal ele fica sem graça, fica insonso, fica sem sabor. Verdade, Jesus. E sal, Então o sal servia também para a conservação dos alimentos. Naquela altura não havia refrigerador, não havia frigoríficos, não é? E toda a carne, irmãos, quando ela é morta, amanhada, ela começa logo a ficar com germes. E com o passar do tempo, esses germes começam a apodrecer, a carne começa a entrar em putrefação. Nós estamos a rir, mas assim é o mundo, irmãos. Nós devíamos estar a chorar. O mundo sem o Espírito Santo, sem a palavra, sem a água, é como uma carne sem sal. Ele entra em putrefação. Por isso é a nossa responsabilidade, irmãos, evitar que o mundo, os nossos familiares estão a ouvir a nossa mensagem, as pessoas estão em casa, estão a entrar em putrefação, estão a caminho do inferno, irmãos. E quando nós somos justificados, estamos no caminho inverso. Estamos a ser regenerados pela palavra. Estamos a caminhar cada dia para a glorificação. Estamos a ser limpos pela palavra de Deus. E enquanto estamos neste processo, precisamos muitas vezes do sal um dos outros, missionário Talita. Por isso é que se calhar nós já às vezes dizemos que já comemos 1 quilo de sal uns com os outros, não é? Nós precisamos da comunhão com os santos, é muito importante para nós não cairmos. Nós precisamos confessar os pecados uns aos outros, nós precisamos comungar uns com os outros, participar nos meios da graça uns com os outros. E ainda no verso 13, os irmãos têm a palavra de Deus aberta, vai dizer que se o sal for insípido, se o sal não tiver sabor, ou se ele tiver fechado, se ele perder o sabor, ele não serve mais para nada, a não ser para ser lançado ao chão e ser pisado pelos homens. Meu Deus. Aqui acontece muito no inverno, quando está gelado, coloca-se sal no chão para descongelar, para que nós podemos pisar, amém? Amém. Mas é isso que acontece com muita gente, que é sal, mas está fechado no saleiro. Ou que não salga, perdeu o sabor. Verdade, Senhor. O sal que perde o sabor já não consegue evitar a corrupção, já não consegue evitar a putrefação. Então mistura-se uma coisa só. Mas porque é necessário, irmãos, as propriedades oriundas do sal, é isso que nós vamos falar hoje. Que nós, como sal de propriedades, é que vamos precisar, irmãos. Porque é que Jesus nos compara ao sal? Porque é que ele diz, vocês são sal? Porque todo o seguidor de Cristo é sal. Porque o cristão, ele quando vive, ele tem funções aqui na terra, irmãos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui ver a banda passar, nós temos uma missão. Aleluia. Deus tem uma missão através da nossa vida. Glória a Deus. Porque é que nós, quando nós nos convertemos, vamos à cruz e depois porque é que nós não somos logo arrebatados, não é? Porque é que Deus diz assim, não, se a nossa missão fosse a salvação, a partir do momento em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitamos a cruz, somos crucificados com Cristo, glória a Deus, vamos ser arrebatados. Não, mas nós ficamos aqui a fazer o quê? O que é que nós estamos aqui a fazer, irmãos? O nosso propósito não é apenas a salvação. Ele não nos resgatou, Ele não nos adotou como filho para nós ficarmos aqui parados. Temos uma missão, uma função específica, um propósito juntamente com Cristo. Aleluia. Nós vamos trabalhar no reino junto com Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Nós somos agentes que beneficiam este mundo, que evitam a corrupção deste mundo, que não deixam este mundo se degradar. Mas nós vemos isso aí. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Abraão negociou com Deus quantas pessoas precisavam de ficar lá, quanto sal é que era necessário para ele não destruir. Meu Deus, meu E se Deus. nós estamos aqui hoje, irmãos, se Roterdão e Schiedam não forem destruídos como Sodoma e Gomorra,
Nós temos que ser o sal da terra. Aleluia. Não podemos ser influenciados pelas tendências da moda, pelas tendências da sociedade. Não podemos ser sal insípido. Glória a Deus. Meu Deus. A igreja não sofre influência, a igreja dá influência, a igreja Aleluia. é uma influência. Glória a Deus. Aleluia. Não é o morto em delitos e pecados que vai oferecer alguma coisa à igreja. É verdade. A gente vê muito, hoje em dia, os influencers estão nas redes sociais. É. Meu Deus. Nós temos que refriar o humanismo nas redes sociais, nós temos que influenciar a ideologia de género, nós temos Glória a que Deus. passar a fazer refriar o evangelho triunfalista, o evangelho de coaching, o evangelho da prosperidade, o falso evangelho. Nós somos o sal da terra. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 12 diz: não vos conformeis com o mundo. Nós, como pastores, Ana, nós não podemos estar comprometidos com as convicções que nós vemos por aí, conformados com o mundo. É verdade. Aleluia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para Aleluia. que experimentais a boa, Glória a Deus. agradável Aleluia. e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Há uma perfeita vontade de Deus para cada um de nós, irmãos. Glória a Deus. Mas a igreja tem usado técnicas de psicologia, técnicas ateístas, filosofias, ciências humanas, coisas que se aprendem na escola, misturado com os signos, os ascendentes, com coisas místicas, com sincretismos religiosos, É, Pai. para dar sentido lógico à vida. Meu Deus. Isaías capítulo 8 diz que o povo de Deus consulta os espíritos familiares e os feiticeiros. Meu Deus. E depois murmuram, depois ainda murmuram. É verdade. Eu vejo e vi lá isso, infelizmente. É. Mas Deus responde: acaso consultará o meu povo, os mortos? Meu Pai. Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Meu Deus. E parece, ainda vimos há pouco tempo, agora estou-me a lembrar, isso na própria igreja, irmãos. A igreja é para ser consultada, Meu Deus. porque a igreja é espírito de vida. A igreja não tem que consultar ninguém, irmãos. Deus fala diretamente com a igreja. Aleluia. É a igreja que é viva, que é vida, e nós vimos, ainda há pouco tempo, mandaram para nós, na própria igreja, consultarem os mortos. É. Show. O nosso padrão deve ser influenciador. Nós não podemos receber influência de fora, irmão. O nosso padrão, aqui em Esquidama e em Vlárdinga, tem que ser diferenciado. Amém? O nosso padrão de família deve influenciar esta cidade. Aleluia. O nosso padrão de matrimónio, o nosso padrão profissional, a nossa conduta, a nossa honestidade, a nossa ética tem que influenciar esta cidade. A nossa retidão tem que influenciar este país. Aleluia. Pedro diz que a gente tem que estar sempre preparados. Em 1 Pedro 3,15 diz: estejam sempre preparados para responder à razão da esperança que há em vocês. Nós temos que dar o exemplo, dar o testemunho. Amém, irmãos? Amém. Glória a Temos Deus. que estar sempre preparados para dar um bom testemunho, responder sempre com mansidão, responder sempre com temor ao Senhor, para que vejam a imagem de Cristo em nós e então se convertam. A partir daí nós vamos realmente fazer a diferença e ser o sal da terra. Aleluia. Porque as almas, elas só se convertem através do bom testemunho. É verdade. Não vale a pena a eloquência e intrepidez. É. A igreja muitas vezes dá mau testemunho. E por isso é que a nossa família às vezes não se converte, irmãos. Aleluia. Quando a família não vê atitudes de Cristo em nós, ela não se converte. Ela vê a gente ir, onde é que vai? Vou para o culto, vem para o culto, a Bíblia debaixo do braço. Solamente. Mas depois só o Espírito Santo. É verdade. É pessoas que não pagam as dívidas, contendas, fofocas. Tudo isso dentro da igreja, falsos testemunhos, críticas, atitudes iracundas. É. Que testemunho é que vamos dar? Gritaria. Tratamos mal uns aos outros, sem amor às vezes, às almas. É mesmo. E o ímpio, ele tem percepção, irmãos. O ímpio, ainda há bocado ouvi umas coisas que eu não gostei de ouvir. O ímpio, ele tem percepção. Ele vai
ele entende se nós estamos a dar bom testemunho ou não. É verdade, meu Ele pai. só se converte se ele vir a natureza de Deus em nós. Foi isso que foi pregado aqui pela Ana. A minha esposa disse que a natureza, ela reflete a natureza de Deus. Tudo é trino. E nós, principalmente nós, como sal da terra, temos que refletir a natureza de Deus em nós e através de nós. E quando nós andamos em conformidade com a natureza de Deus, o ímpio percebe, porque a palavra de Deus diz que Deus fez tudo muito perfeito. Glória a Deus, E colocou a eternidade no coração do homem. Aleluia. Todo homem tem a eternidade no seu coração. E todo homem estremece quando vê Glória a Deus. algo que se assemelha a Deus. Aleluia. E se converte, irmãos, com a palavra, através do Evangelho. Mas o Evangelho só não chega. Temos que dar testemunho. É verdade. Para ganharmos almas precisamos ser distintos, diferentes. Precisamos ser Aleluia. o sal da terra. Mas muitas vezes, irmãos, a igreja ela tem confundido testemunho com reputação. É. Eu sou um homem, eu tenho muita reputação. Lá em casa está tudo bem, a minha mulher veste-se bem, eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha aparência exterior. Mas não, não é só Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus não sombra. Mas até mesmo os ímpios, eles conhecem o testemunho interno nosso. Por isso Paulo diz que, ora, para que a palavra de Deus possa transformar a nossa natureza de conhecimento. Aleluia. Nós temos que mudar a nossa natureza. Meu Deus. Não é só a nossa reputação que nós temos que mudar. Aleluia. Só a revelação da palavra pode quebrar os nossos grilhões, pode quebrar as nossas defesas, as fortalezas da nossa mente, os paradigmas. Só a palavra de Deus. Para entendermos e buscarmos Deus em primeiro lugar. Oh, aleluia. Buscar primeiro Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Aleluia. Há muita gente que está Glória a Deus. achando que está vivendo no reino, mas está vivendo num império. Não é? Porque há muitas coisas que a gente confunde, às vezes. As pessoas pensam que, às vezes, não, aqui tem uma estrutura, aqui existe um governo. Tem um governo, tem uma estrutura, tem um príncipe, tem leis, então é um reino. Mas um império também tem leis, também tem um príncipe, também tem estrutura, tem governo. Mas as pessoas estão confundindo. Um império, ele se conquista com subjugo, subjugar as pessoas e com poder. E há muita gente aqui subjugada, irmãos. É. É verdade. Vivendo num império e pensando que vem ao culto ao domingo e está no reino de Deus. Mas ainda não perdeu as influências do império, irmãos. Eu não estou aqui a dizer que já não esteja no reino, mas temos que deixar as raízes. Temos que deixar as influências do império, irmão. Glória a Deus. Quando alguém se encontra, irmãos, por exemplo, no Egito, as pessoas no Egito, elas pensavam, ainda adoravam a Deus, mas estavam a viver no império. Havia um faraó, e o faraó, como é que o faraó alcançava as pessoas? Através das suas necessidades. A exploração das necessidades era dessa forma. E há muita gente aqui, nós às vezes, irmãos, estamos a ser influenciados por isso. O próprio inimigo das nossas almas, ele nos aprisiona do império por causa da exploração das nossas necessidades. Ele explora as nossas necessidades. É Deus. Porque nós, em vez de irmos aos pés da cruz, perguntar, Senhor, para onde é que é para levar esta cruz? Nós estamos a compartilhar as nossas necessidades aos pés da cruz. À espera que o Senhor Jesus se converta e que venha dar aquilo que nós queremos, que venha se compadecer de nós, das nossas necessidades, daquilo que nós queremos para a nossa vida e não perguntamos sequer qual é a sua vontade. É verdade. E quando alguém se encontra numa oportunidade de se tornar poderoso através da necessidade do outro, ele forma um império. Foi assim que aconteceu com Nierode. Ele explorou a necessidade das pessoas para vender a salvação. Aleluia. E é isso que está a acontecer também na igreja. Ele fez uma grande obra. Nierode fez uma grande obra, fez a Torre de Babel. Ele se gloriou dele próprio. Eis aqui a Torre de Babel, agora nós não vamos precisar de ninguém. A Bíblia diz que a salvação ela não vem pelas obras.
para que ninguém se glorie. Mas as pessoas estão se gloriando de conseguir a salvação dos outros. Há muita gente se gloriando porque está a salvar as outras pessoas. Meu Deus. Estamos cuidando da nossa reputação, mas pensando que é testemunha, irmãos. O cetro de Jesus, ele não é um cetro de poder. Ele não subjuga as pessoas. Mas é a autoridade que ele recebeu do Pai para proclamar a sua justiça. É isso que está no cetro de Jesus. Para ingressar no reino, nós temos que aceitar a justiça de Deus, aceitar o reino de Deus, entrar no reino. Não é através da piscina de batismo. Nós vamos ter aqui batismo, mas isso não é suficiente, irmão. Não é citar credos, não é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, dizer aqui não o aceito. Não é suficiente. Para entrar no reino é preciso metanoia. É preciso novo nascimento. Aleluia. João 3,3 diz que ninguém entra no reino de Deus senão nascer de novo, Nicodemo. Aleluia. Precisamos ter Glória a Deus. nascer de novo e dar testemunho. Porque nós também estamos cercados, né? A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Ainda ontem tivemos a ver grandes testemunhas. É bom às vezes, irmãos, vermos biografias de pessoas que deram testemunhos. A religião da Escócia ela era católica e quando John Knox ele volta, toda a Escócia ficou protestante, toda a Escócia seguiu Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele conseguiu fazer uma grande obra lá. Porquê? Porque ele não recebeu o sabor. Ele não foi influenciado. Ele foi um influencer. Ele foi um influenciador. E as expressões foram muitas, irmãos. Eu não vou falar aqui dele, mas se eu posso dizer que ele orava fervorosamente de noite e de dia. E a oração dele não é Senhor, dá-me um carro. Senhor, dá-me casa. Senhor, eu preciso disto. Senhor, vê as minhas necessidades. Ele diz, Senhor, dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. Essa era a oração de John Knox. Aleluia. A rainha de Inglaterra, em conflito com a Escócia, dizia, eu não temo o exército da Escócia, eu temo as orações de John Knox. Ela viu o avivamento que ele fez. Ele foi uma influência, ele não tomou sabor, irmãos. Onde uma igreja de Cristo está plantada, onde um cristão só estiver plantado, como John Knox, onde o Lucas estiver plantado na sala de aula, onde a Helena estiver plantada no local de trabalho, o Cristo junto estiver na sua família, pode mudar muita coisa. A gente tem que mudar do nosso trabalho, da nossa repartição profissional, todas as coisas têm que mudar. A presença da igreja ela tem que restringir o mal, tem que frear o mal, a corrupção. Porque o nosso elevado grau de moralidade, né, de fidelidade com Deus, deve esfriar o pecador da sua corrupção. Glória a Deus. A igreja não tem feito a dinâmica do reino, não tem entendido como é que funciona o reino, por isso às vezes vemos igrejas que não se identificam com o texto que nós lemos aqui atrás. Porque entram na igreja, dizem que entraram no reino, mas continuam violentos, bravos, iracundos, mentirosos, sensuais. Nós temos que mudar a nossa conduta, irmãos. Aleluia. Não é esse o padrão que evita a corrupção. O nosso padrão de comportamento deve inibir onde quer que a gente está, onde quer que a gente esteja, nesta cidade, em esquidão, a corrupção tem que ser inibida pelo nosso padrão. Aleluia. Esta cidade tem que ser inibida do divórcio, da união homofóbica, né? Tem que ser inibida da droga, da ideologia de género, da prostituição, do marxismo cultural, tem que ser refrigerado através da igreja. A igreja resfria o avanço da maldade, o avanço do pecado. Está bem? Amém. Irmão Lu, deixa-me perguntar uma coisa. Quando você faz lá no seu trabalho 10 kg de feijão, quanto é que coloca de sal? 10 kg? Não. Não, também, né? Também o quê? Então, quanto é que coloca? É uma mão de sal, né? Uma pequena quantidade de sal. Deixa uma colher grande assim.
assim para 7 quilos. Uma colher para 7 quilos, irmãos. Uma pequena quantidade de sal tem a capacidade de salgar uma massa inteira. Aleluia! Glória a Deus! Um país como a Holanda é só uma mão de sal, uma pitada de sal que é necessária, irmãos. 18 milhões de habitantes tem a Holanda. Aleluia! Que é isso para as vezes, irmãos? 650 mil habitantes tem Rotterdam, 78 mil habitantes tem Schiedam. É uma pitada de sal. Aleluia! Nós não precisamos nada. A Holanda é um país que não tem lei em relação ao pecado. Vale tudo. Quer se prostituir, pode-se prostituir. Tudo é possível. Aborto, se quiser aborto, pode fazer tudo. Se tiver dinheiro, você paga os seus impostos, pode fazer tudo. É permitido tudo. A prostituição, o aborto, a eutanásia, a droga, coffee shops. Mas basta um punhado de sal, irmãos. Um punhado de sal que se dobra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Mas, pastor, nós estamos aqui tão poucos. Meu Deus! 12 apóstolos mudaram o mundo de pernas para o ar. 12. Deus. Glória a Deus! Você ler Atos 17 vai dizer: as pessoas gritavam, aqueles que têm causado transtornos no mundo inteiro chegaram até nós e estão a perturbar esta cidade. Glória a Jesus! Já estavam a falar dos apóstolos, irmãos. Tiago, João, André, Tomé, Barnabé, João Marcos, Paulo, Silas, Pedro. Por isso é que Jesus profetizou à igreja sobre Pedro: sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Aleluia! E as portas do inferno não preservarão contra ela. Aleluia! Não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia! Ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu. E o que ligares no céu será ligado na terra. Aleluia. Essa é a autoridade do reino para a igreja, irmão. E nós temos que tomar posse. Aleluia. Aleluia! Não há principados, nem potestades, nem forças dominadoras que possam impedir o avanço do reino neste lugar, irmão. Amém, Jesus! Eu creio. Não há potestades nem principados que podem resfriar o avanço da igreja em Schiedam, em Rotterdam, na Holanda. A Holanda não é maior que o Evangelho, irmãos. Aleluia! Schiedam não é maior que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Rotterdam não é maior que a cruz. Aleluia! O único cristão comprometido pode mudar esta cidade, como a gente viu ali. Nada impede a missão de Deus na nossa vida. Eu vejo, ontem estivemos a ver o documentário de Billy Graham. Ele influenciou os piores países que estavam sob o domínio soviético. A União Soviética se rendeu às pregações. O próprio exército soviético cantava glória e aleluia, irmãos. O único pastor que pregou na Coreia do Norte, na China comunista, Martinho Lutero, algumas teses pregadas na porta da igreja, 95 teses, parecia quase o esboço da pregação da pastora Ana, pregou ali, mudou muito pernas para o ar. Hoje nós não estamos aqui dominados pelo catolicismo graças a ele, irmãos. A gente não precisa de muita coisa. Hoje nós temos telemóveis, nós temos alta tecnologia, nós temos computadores, temos redes sociais, temos muita coisa, irmãos. Apenas uma pessoa cheia do Espírito Santo é necessária. Aleluia! O cristão, ele é templo do Espírito Santo, amém? Ele é um influencer como templo do Espírito Santo. Mas parece que Satanás tem usado os seus influencers, os seus cavalos para serem influencers em todo lado. Quando nós chamamos a influencer hoje em dia, é só cavalos de Satanás. Mas nós vemos, nunca foi assim. Nós vemos os mártires no Coliseu. Eles eram influencers, eram mortos nos Coliseus, mas eles morriam a cantar louvores. Eles adoravam a Deus. E os Coliseus enchiam para ver a morte deles, mas depois eles convertiam-se. Eles diziam: eu também tenho medo da morte, mas eles não têm medo da morte. E começaram-se a converter mais ainda. O sangue dos mártires, ele é a semente do Evangelho. Aleluia!
Os valdenses, eles não se dobravam aos principados e às potestades. E nós às vezes estamos aqui, não, é esridão, tem um principado. Irmãos, os puritanos, eles influenciaram gerações. Os morávios, eles foram vendidos como escravos para ir pregar para a África. Ninguém quer ir para a África. Glória a Deus. E eles venderam-se eles próprios para ir pregar, irmãos. E hoje em dia, como a pastora Ana costuma dizer, é missionários a puxar por roda aqui na Holanda. Mas onde é que eles estão? Fechados dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro, irmãos. O sal pode perder o sabor e as características se ele ficar fechado dentro do saleiro. Diz se os irmãos têm a palavra ainda no verso 13. O sal tem que ter características, o sal tem que ter nomenclatura, o sal tem que ter o seu próprio caráter, não é? O caráter do sal. E qual é que é a nomenclatura do sal? Eu não vou entrar aqui pelos elementos químicos, não é? Porque para isso está aqui a pastora Ana, que já esteve aqui a dar-nos uma... Mas o sal que Jesus está a falar, do ponto de vista espiritual, quais são os elementos que o sal tem que estar? Qual é a exigência do verso 13? O exigência do verso 13, vocês são o sal da terra, que sal é esse? O que é que a gente tem que ter? A exigência está nos versos 1 até ao 13. As características que nós temos que ter são as bem-aventuranças para ser o sal da terra. Ele fala bem-aventurados. É isso, aqueles que... Para terem a capacidade, irmãos, têm que ter as bem-aventuranças. Não podemos ficar no saleiro. Aqueles que confiam na própria capacidade, na sua própria capacidade em si mesmos, na força do seu próprio braço, eles são ricos de espírito. E aos seus próprios olhos são ricos. Mas dificilmente vão conseguir entender e entrar no reino, porque os ricos de espírito têm um paradigma, estão construindo um entendimento segundo uma fortaleza que é, como eu falei, é imperialista e não é do reino. Eles confiam no seu autocontrole, na sua hierarquia, confiam no automerecimento que merecem. Ninguém merece nada. No estatuto, no privilégio. Mas no reino impera a misericórdia, a paciência, o coração grato, alegre, o longânimo. A palavra de Deus diz que nós, os que nascemos de novo, nós fomos transportados do império para o reino do seu amor. Aleluia. Esse é o reino, irmãos. E representamos o poder de Deus através das nossas virtudes, através do nosso amor, através da autoridade que Ele nos dá e não do poder. Porque a palavra de Deus diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus, ele é tomado à força. E aqueles que usam a força é que são tomados, é que entram no reino. Por isso nós temos que, eu não sei qual é o peso da sua cruz, mas nós temos que a tomar à força, irmãos. Não é para ficarmos prostrados. Há uma verdade de Deus para ser entendida. Há uma vontade de Deus para ser obedecida. Glória a Deus. Deus é soberano na sua vontade, irmãos. O livre-arbítrio nos permite escolher trajetórias e às vezes vamos tornar o processo mais longo, às vezes vamos tornar o processo mais difícil ou mais fácil, depende da trajetória que nós tomarmos. Mas não é negociável, não há negociação no propósito de Deus. Deus é soberano. Ele tem um propósito e uma vontade para cada um de nós. A vontade de Deus não se compra, porque Ele é Senhor da sua própria vontade e Ele é soberano. Amém? O poder já na nossa vida é o reino dos céus. É Ele que dirige, irmãos, o reino de Deus. E por isso Ele nos ensina a orar: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade e não a nossa. Amém? A missão de Deus para a igreja é ajudar almas a encontrar o caminho, ajudar almas a serem convertidas e a encontrar o reino. O mundo está sendo dominado pelo império das trevas, mas nós temos que ir para o caminho certo, para o reino. Escolher o reino em primeiro lugar, fazer a nossa parte e andar
não andarmos ansiosos nem preocupados, mas temos que andar preocupados com o reino. A palavra de Deus diz, não, em Mateus 6, já no final do Sermão do Monte, a partir do verso 25, vai dizer, não andeis preocupados, porque é um pecado, irmãos, andar preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis comer e beber, e nem pelo vosso corpo haveis de vestir. Mas não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que roupas. Contemplai as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam nos celeiros, mas o Pai Celestial sustenta elas. Glória a Deus. Aleluia. Não tendes vós muito mais valor que o Pai, para o Pai do que aquelas aves? Qual de vós pode se preocupar e pode acrescentar um ano ou um dia à vossa própria vida? Ninguém de nós pode acrescentar nada à nossa vida. Não andais preocupados com o que hão de vestir, porque assim crescem os lírios do campo, não trabalham, não tecem. Contudo, nem o próprio Salomão se vestiu dessa forma que os lírios se vestem. Glória a Deus. Glória. Não te preocupeis com o que comer, nem com o que beber, com o que vestir, pois os pagãos também se preocupam com isso. O Pai Celestial vos dará todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E como é que nós estamos a lidar com as nossas prioridades? Quanto da nossa vida nós dedicamos ao reino? Estamos a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Ou vamos ser mais um daqueles religiosos, colocar a religiosidade, correr atrás daquilo que vamos comer, daquilo que vamos vestir, daquilo que vamos ser, comer e beber e vestir? É só isso, irmãos. Quanto tempo mais nós vamos atrasar a sua vontade, irmãos? Colocar à frente do reino a comida, a bebida e o vestir. O Sermão do Monte não é só a carta magna do reino, como também ele nos encaminha para uma vida de alegria. Uma vida de verdadeira e plena felicidade. A palavra bem-aventurado significa completamente feliz. Satisfeito na sua plenitude. Portanto, as características do salvo são essas. São alguém que não precisa de nada. O mundo ensina sobre aquela falsa felicidade. Quando eu acontecer, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando ganhar a Mega Sena, eu vou ser feliz. O que eu precisar para ser feliz é disto, é daquilo. Mas é uma felicidade corrompida. Porque é, segundo as coisas corrompíveis desta vida. É uma felicidade que é momentânea. É verdade. Bem-aventurado é o termo bíblico no original grego, significa felicidade completa na sua plenitude. Quando a pessoa entra no reino, ela recebe a revelação de Deus e ela fica satisfeita. Ela não precisa de mais nada. A vontade de Deus para a sua vida, ela é revelada através da palavra de Deus. Bem-aventurado é uma palavra que o mundo não conhece ainda, irmãos. Bem-aventurado é quando alguém recebe a bênção de Deus e é completamente feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o mundo ensina, quando estiver doente, pobre, se eu tiver mau de salário, eu não vou ser feliz. Mas a Bíblia diz, se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis do mundo. Meu Deus. O mundo é egoísta, irmãos. Mas Cristo, Ele nos ensina a ser altruístas, a sermos piedosos, a distribuirmos, a partir o pão, a pensar primeiro nos outros do que em nós, a viver para Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração e todas as nossas forças. E ao próximo como a nós mesmos. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados, irmãos, felizes completamente, não são aqueles que se sentam em banquetes e mandam comida fora e riem às gargalhadas, luxo, conforto. Bem-aventurados são os que choram por amor a Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus foi derramado nos seus corações, eles sabem o que é que estão aqui a fazer, eles sabem e estão quebrantados com a condição do mundo. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles amam as coisas do alto, eles amam a Deus, eles amam a palavra de Deus, eles amam os meios da graça, eles amam a comunhão com os santos. A verdadeira felicidade está em Deus, não está aqui nesta terra. Glória a Deus. Porque a vida aqui nesta terra, as coisas desta terra nunca nos podem saciar. Nós cada vez vamos comer mais, vamos beber mais, vamos usar mais as coisas desta
terra e nunca vamos estar satisfeitos. Quem tem fome de comida, volta a ter fome. Quem tem sede de bebida, bebe, volta a ter sede. Quem se alimenta de dinheiro ilícito, quer ainda mais dinheiro. Há muita gente até se alimentando da ira, irmãos. Do adultério, da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria. Quem se alimenta da idolatria quer mais idolatria, porfias, emulações, inveja, soberba, gula. Quem se alimenta dos confortos desta terra quer ainda mais, irmãos. Quem tem fome de Deus fica satisfeito. A palavra de Deus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta de Deus não precisa de mais nada, não precisa de adultério, não precisa de prostituição, não precisa de dinheiro ilícito, não precisa de sexo ilícito, não precisa de mais nada. Está satisfeito. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que são pacificadores na escola também, Kiara. Quando chega, há calma. Os meninos estão a brigar, não, chegou a Kiara. E eles acalmam. Chegou o Lucas, acalmam. Pacificadores pacificam uns com os outros. E pacificadores pacificam o mundo com Deus. Porque o mundo é inimigo de Deus. Os ímpios são filhos de Deus, filhos da ira de Deus. Mas nós somos pacificadores, nós somos chamados para ser pacificadores, para pacificar o mundo com Deus mediante o Evangelho, mediante a pregação do Evangelho. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, serão felizes, plenos de vida, ricos, Aleluia. cheios, transbordantes, missionário Talita. A palavra de Deus diz que rios de água transbordarão do seu Glória a ventre. Deus. Aleluia. Serão cheios, irmãos. Transbordantes. Transbordará do ventre rios de água. O ministério Faltar foi chamado para ser reconciliador. Este ministério é o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para reconciliar através do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurados os mansos. Os mansos herdarão a terra. Deus proverá recursos para eles durante o dia mau e eles vão ser recompensados, irmãos. Benditos aqui na terra. Benditos são os mansos. Bem-aventurado também quer dizer bendito, irmãos. Por isso é que diz que é o monte das beatitudes. Bendito seja o manso, bendito é o fruto do seu ventre, bendito seja na terra, bendito sejam os frutos da sua terra, bendito sejam os seus animais, as suas crias, tudo será bendito. Benditas são tudo na sua vida será bendito. A sua amassadeira será bendita. Bendito será ao entrar. Bendito será ao sair. Bem-aventuradas são as marcas do verdadeiro sal. Bem-aventurado significa bendito. Por isso, irmãos, bem-aventurado, eu queria que tomassem muita atenção. Porque há muita gente que não sabe o que é que significa bem-aventurado, porque o mundo não tem essa palavra. O mundo não conhece essa palavra. Ninguém diz, olha, aquela pessoa é bem-aventurada. Bendito ou aprovado. Também quer dizer aprovado, missionário Talita. Está, né? Carimba está aprovado. Quer dizer bem-aventurado. E neste sermão, Jesus nos ensina o padrão de vida que é aprovado, a qual Deus aprova. A forma de viver que o Pai aprova. Porque foi o estilo de vida que Jesus também fez. Quando Jesus foi batizado no Rio de Jordão, ali estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus estava a ser batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba, representando o Espírito Santo, e ouve-se uma voz do céu, que era a voz do Pai, dizendo: eis o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. A quem eu aprovo. Aleluia. Ou seja, Jesus era aprovado pelo Pai. O Sermão do Monte ensina o estilo de vida de Jesus, que era humilde, tinha um espírito manso de coração. Aleluia. Ele era manso de coração. Glória a Deus. Ele compadeceu-se de Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis guardar vocês como uma galinha guarda os seus pintinhos. E ele chorou. Bem-aventurados os que choram. Era manso e humilde de coração. Venham a mim, todos os perdidos e cansados. Glória a Deus. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Amém, aleluia. Jesus tinha fome e sede de justiça.
Ele tinha fome e sede de pregar o Evangelho. Jesus era misericordioso como o Pai era. Ele teve misericórdia da mulher adúltera. É verdade. Bem-aventurados os limpos de coração. Jesus sempre foi limpo de coração. A palavra de Deus diz que ele em tudo foi tentado e em nada pecou. O nosso ministério, irmãos, é um ministério que Jesus nos deu. Amém. Glória a Deus. E nós temos que seguir as bem-aventuranças. O verso 11 fala da oitava bem-aventurança. Os irmãos têm a palavra de Deus aberta. A oitava aventurança é a consequência de todas as outras 7. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem mentindo e disserem todo o mal contra vós. Se de mim me perseguirem, também a vós perseguirão. Estão a ver? E vós, se vocês guardarem a minha palavra, então se nós estamos a ser perseguidos, se nós formos perseguidos, é sinal que estamos a guardar a sua palavra. Jesus foi perseguido, nós também vamos ser perseguidos por causa da justiça, irmãos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque têm fome e sede da justiça. O sal vai ser sempre perseguido. Os profetas foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Wilfield, Jonathan Edwards foram perseguidos. Finney, Lyman Moore, Martinho Lutero, todos foram perseguidos e não morreram antes pela misericórdia de Deus. Deus os sustentou, Deus os livrou num dia mau. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos fazer aqui um teste segundo esta palavra para ver se os irmãos estão a ver o que é que Deus está aqui a dizer. O Sermão do Monte reflete o caráter de Deus, amém? E quem vive o padrão deste sermão, ele está vivendo segundo o caráter de Deus. Agrada a Deus, está aprovado por Deus. Então Deus, ele é omnisciente e é omnipresente. Ele está a ver todas as coisas. Ele vê-nos a todo lado. E o que é que ele está a ver? Se nós estamos a ser aprovados nestes 8 testes que estão aqui. Estes 8 bem-aventurados são 8 testes. Ele está ali a ver, olha aí a minha igreja, Mistério Fatah, ver se eles são pobres de espírito, aprovados. Choram, compadecem-se com o estado deste país, aprovado. São humildes de coração, aprovado. Têm fome e sede de justiça, gostam da palavra, veem a palavra, vós, meios da graça, estão aqui às quartas-feiras, oram, fazem, procuram a doutrina, a sã doutrina, fome e sede de justiça, aprovado. São misericordiosos, limpos de coração, aprovado. São pacificadores, aprovado. E assim vai, irmãos. Nós temos que ser aprovados. Sofrem perseguição e justiça se nós tivermos, irmãos. Ele vai dizer: eis o meu filho amado, de quem eu me comprazo. E há compensação melhor que esta, irmãos. Há prémio melhor do que este. O Senhor alegrar-se de nós. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é A nossa força. glória a Deus. Aleluia. Por isso, vamos viver o Sermão do Monte, irmãos. Este é o estilo de vida que Deus quer para nós. É o estilo de vida do seu próprio Filho. É, Pai, aleluia. Glória a Quem Deus. cumpre estas palavras verá a Deus, receberá misericórdia, será satisfeito, pleno de felicidade, receberá o reino. A palavra de Deus diz que herdará o reino, terá um galardão com o Pai. Este não é só um sermão, mas é o caminho para a verdadeira bênção, a verdadeira alegria, a vida eterna, a felicidade, para alcançarmos o clímax ainda nesta terra, irmãos. Sermos fartos, termos a autoridade de Deus, recebermos a unção para fazer coisas maiores do que Ele fez. É isto que diz a palavra de Deus. Se vocês estiverem em mim e as vossas palavras, as minhas palavras estiverem em vós, poderão fazer mais do que aquilo que eu fiz. Se tiver fome e sede, Deus alcançará níveis extraordinários de santidade. Poderemos ser mais do que vencedores em Cristo. Subjugar a carne, vencer o pecado, não entrar em tentação, irmãos. Se ficamos plenamente satisfeitos, transbordantes, rios de água transbordando de nós. E nós veremos face a face a sua glória, teremos experiências com Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados
Porque Deus é o reino dos céus. O reino de Deus é nosso, irmãos. É isso que está aqui a dizer. Foi do agrado do Pai entregar o reino a nós, à igreja. Aleluia. Lucas 12 diz, não temos pequeno rebanho, a aliança de Abraão chegou até vós. É fantástico. Glória a Deus. É a aliança de Abraão. Bem-vindo ao reino. O reino de Deus. O aprisco da vossa alma. Somos fiéis súbitos do reino. O que é que nós queremos mais, irmãos? Chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então temos que recebe essa herança. Aleluia. Herança incorruptível, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba em mina. Por isso vamos ler, irmãos, este sermão, vamos nos saturar deste sermão, vamos comer desta palavra, irmãos, meditarmos neste sermão, viver as palavras, para chegarmos naquele dia, ao dia do juízo, e não irmos com as mãos vazias, irmãos. Aleluia. Sabendo que as riquezas que Ele tem reservadas para nós são no reino, estão no reino. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas maravilhosas que Deus tem reservado para aqueles que o amam e que andam segundo as suas palavras, no seu reino. Por isso vamos examinar as